Hoje eu vejo que o estudo está cada vez mais sendo deixado de lado, então acho que esse é o né? ponto. É onde entra a alta tecnologia, mas pouco estudo. E aí o cliente, ele vê um profissional na rede que quando ele tem o primeiro contato, ele diz, gente, mas peraí, não é bem isso que eu vi lá na rede. Então, o estudo não vai mudar. E foi ali na sala de aula da faculdade que o professor falou quer fazer um estágio no meu escritório? Eu falei, porque eu ainda era tímida, tá, gente? Eu fazer estágio... Você era tímida? Eu era tímida, mas muita coisa. Não era pouco, não. E vai lá. E assim, eu comecei a fazer o estágio. Hoje eu entendo por quê. Certamente aquele professor olhava, era daquela que anotava. Gente, CDF, anotar. CDF, na época anotar, era CDF. Era CDF, né? Anotar não era tipo antigamente, não, né? Era caderno. Anotar. E esse estágio se transformou no meu primeiro emprego. Ali, obviamente, eu continuei, porque eu percebi naquela equipe. E não é porque eu dou aula de processo civil, não, Lisandra. Eu percebi que ninguém sabia processo. Então, eu comecei a controlar os prazos. Mas na época você já sabia bem processo? Comecei a perceber que era o que eu precisava estudar. Eu via todo mundo brigando por conta de qual o prazo disso, ou qual o prazo aquilo, a partir de como. Então, eu falei, peraí, eu vou começar a estudar isso. E comecei a controlar prazo, comecei a fazer coisas de recursos, comecei, conforme eu ia estudando, a ficar responsável por essa parte processual. E aí o que eu sempre brinco, você manda embora toda a equipe, mas você não tira do escritório quem está fazendo isso aqui. É outra coisa que hoje eu consigo enxergar. E ali eu terminei o estágio, continuei, fiquei um tempo como advogada nesse escritório, até que a partir desse escritório eu comecei a dar aula. A sala de aula naquela época foi minha vitrine. Como não tinha Instagram, não tinha LinkedIn, não tinha nada disso, a vitrine foi a sala de aula. O que muitos advogados antigos era a vitrine, Sim, né? era a vitrine. Muitos iam para a vida acadêmica. Era sala de aula. Sala de aula, e dali vinham os primeiros clientes. Sim. Porque a sala de aula dá muita credibilidade, muita. Né? Sala de aula, lançamento de livro. Sim. Poder dar palestra, porque daí você, como professor, você acaba sendo chamada, né, para outras instituições. Então, sala de aula era muito importante. E que eu vejo que ainda é, né, ainda é muito importante, foi assim que aconteceu. Um dos sócios do escritório, cansado de dar aula, falou, você não quer dar aula no meu lugar? Vai lá, resumindo, né? Na verdade, eu fui pelo dinheiro, eu vi quanto que eu vou ganhar dando aula, é isso? Nossa, então no início é tudo pelo dinheiro, depois você vai entendendo. E como você colocou, naquela época eu construí o quê? A vitrine. Claro que hoje, só voltando uma coisa lá atrás, que você falou, importante da gente colocar, às vezes um advogado mais antigo pergunta, mas se eu fizer um Instagram, um LinkedIn, o cliente vai vir por isso? Ele vem por duas coisas. Pode ser que ele venha só por isso ele chegou ao seu escritório. Pode ser que alguém tenha indicado para ele 5 advogados. A amiga da academia indicou uma, o outro indicou outro, o amigo do marido indicou outro. Ele começa a ver quem são aqueles profissionais. Me corrija se eu estou errado, que você entende melhor dessa parte que eu. Aí ele vê, não, essa aqui, poxa, tem um Instagram, tem um escritório, tem isso, escreve artigo, dá aula. Peraí, esse aqui que eu vou. Esse aqui, ele pode só até estar na rede, mas eu não estou vendo uma autoridade. Então, vamos juntar? A gente precisa de estudo, e a gente precisa construir o quê? Autoridade para você se solidificar. Eu falo que a autoridade, ela também precisa ser intencional, né? Como você falou. Não adianta só estar na rede. Tá só na rede, tem muitos que só estão na rede e estão fazendo postagem por postar, achando que isso é marketing. A autoridade que você quer construir, ela precisa ser intencional. Você tem que postar o que você quer que o cliente veja a seu respeito. Então, se você quer trazer mais credibilidade, poste conteúdos que vão se comunicar com o problema que o seu cliente passa no dia a dia, como a gente estava conversando antes de entrar aqui, né? Porque isso se conecta com ele, não só trazer um conteúdo básico, que hoje ele já vai encontrar num chat GPT, num Google, não adianta você trazer um conteúdo básico, isso não funciona mais. Então você tem que trazer problemas, situações que ele passa no dia a dia dele e mostrar a sua expertise ali, como que você conduz, né? Você trazer, se você dá aula, você está em OAB, você que tem cargos dentro da OAB, então você vai trazendo e vai construindo ali, trazendo um pouco de cada, às vezes até um pouco da sua vida pessoal. Sim, você, também. Né, você quer mostrar, você é muito família, né? Você tem também o seu lado espiritualista ali, da sua. Então você vai trazendo aquilo e são elementos que você vai botando em pequenas doses, trazendo mais o lado profissional também, que vai construindo na cabeça do cliente a credibilidade que você quer criar. E aí, voltando um pouquinho, que você estava falando da sala de aula, eu também sinto que a sala de aula, que era a forma como antigamente
muitos advogados criavam ali a credibilidade dele, era a vitrine para atrair clientes, que eu vejo que até hoje é importante. Eu acho que a sala de aula também trazia uma vivência, sabe? Porque para você estudar para dar aula, porque é uma responsabilidade muito grande dar aula. Eu vou dar aula. Então, você é obrigado a estudar, né? E aí você é obrigado a estudar casos práticos, porque os alunos pedem, perguntam. E aí você começa a vivenciar aquilo ali com o aluno, ou seja, você tem que passar conhecimento, você está estudando cada vez mais para passar conhecimento. Você tem que estar sempre atualizado. E você tem que trazer casos práticos, porque os alunos começam a te perguntar. Então você começa a trazer casos do seu dia a dia, para trazer para a sala de aula. Você começa a ali tentar ajudar o aluno que vai trazendo casos também que ele está vivenciando. Então eu acho que aquilo ali é um laboratório muito incrível, muito grande, né? Só para a gente, né? Hoje eu basicamente dou aula em 3 lugares. Né, natural, que eu já dei aula em muitos lugares. Hoje, realmente, como é que as pessoas falam assim, como é que você consegue conciliar tudo? Tudo é uma questão de organização de agenda. Como é que você organiza isso? Tem hora para cada coisa. Então, eu ainda dou aula na FEMPERJ, na AMPERJ e na EMERJ. Claro que são feitos agendamentos. Por exemplo, o meu agendamento da AMPERJ vai ser em janeiro, vai pegar o período do recesso. O da FEMPERJ também. Então, tudo é uma questão da gente... Quando é que você começou a dar aula na AMPERJ? Eu comecei a dar aula na AMPERJ tem uns 20 e poucos anos. Pode ser que tenha mais, eu já me perdi. Tem muitos anos, muitos anos. Eu vejo, às vezes, pela idade dos promotores de justiça que eu encontro. Acredito que 2001, 2002, mais ou menos, eu comecei a dar aula na AMPERJ. Então foi lá que eu comecei a ouvir falar o seu nome, porque eu fiz a AMPERJ antes. Foi a primeira delas. E aí, como eu ainda estava muito ligada naquele meio de concurso público, porque eu sigo você há muito tempo, e você começou a dar aula nessas instituições, né? Então, assim que eu me formei, eu fui para a AMPERJ, eu estudei muito tempo para concurso público. E eu me lembro do seu nome, era muito forte nesse ambiente de concurso público.